Aleluia, é uma alegria, como sempre, estar aqui com você para compartilharmos do Senhor, para cultuarmos o seu nome, porque somente Ele é digno. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Temos que olhar para o Senhor, sempre, sempre. A palavra do Senhor diz: contemplai-o e sereis iluminados. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória quando nós vemos o Senhor, quando nós contemplamos o Senhor. E onde é que nós vemos o Senhor? Ele mesmo disse, lá em João capítulo 3, que da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. E ele diz: e quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Como é que foi que a serpente foi levantada? Eles tinham sido picados por cobras venenosas, não é? A Bíblia fala que eram serpentes terríveis, e a única ordem do Senhor é: Moisés, faz uma serpente de bronze. Qualquer um que olhar, ele não tem que fazer nada, apenas olhar. Se ele olhar, o veneno que está nele vai ser removido. Em nós estava o veneno da serpente, o veneno do pecado. No dia em que você contemplou o Salvador, o Cordeiro de Deus, o pecado foi removido da sua vida, pelo sangue de Jesus. E você entrou nesse processo de ser mudado. Hoje, nós estamos aqui. Os irmãos me perdoem se eu ficar muito emotivo hoje. Hoje eu estava orando de manhã. Por essa oferta. Eu falei para o Senhor, Senhor, é tão difícil, às vezes, fazermos certas coisas, se não tivermos a perspectiva do céu. Pastor Simon Peter está conosco aqui essa semana, e há 2 ou 3 dias atrás, a gente estava compartilhando, eu perguntei para ele como estavam as coisas no Paquistão, e ele me mostrou muitas coisas da nossa igreja, mas ele me mostrou também um vídeo, que me deixou assim, meu Deus, aquilo mexeu comigo, porque é um país onde há perseguição, e há poucos dias atrás, um cristão, sendo perseguido, foi caluniado, disseram que ele, na sua pregação, estava blasfemando, e a multidão veio e o matou com pedras e pauladas. E tudo isso alguém filmou no celular. E o pastor me mostrou aquele vídeo. Eu não vou mostrar para você porque é um negócio muito pesado. Mas era uma ovelha, um cordeiro, só porque creu no Senhor. Completamente inofensivo. Não poderia fazer mal para ninguém. Mas o diabo teme, porque ele sabe que esses cordeiros um dia vão herdar a terra, que um dia eles vão governar em tronos. E quando eu vi aquele irmão sendo morto, e eu fiquei pensando, puxa vida, me deu uma raiva, fiquei com raiva. Eu falei, essa pessoa está indo pregar o Evangelho, ela está apenas vivendo o Evangelho, e assim que ele é recebido, com pedradas e pauladas. Eu falei para o Senhor, não estou com vontade de ofertar. Não estou com vontade de ofertar. Por que esse povo perverso precisa da minha oferta? Porque eu vou ofertar para quem está matando os nossos irmãos.
E não são poucos os que morrem, querido. Tem uma organização missionária que faz esse cálculo. Eles dizem, e eu não estou aqui inventando para você, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Aproximadamente 200 mil cristãos são mortos todos os anos. Perseguição. Alguns são mortos como esses, apauladas, decapitados, mas outros são mortos porque lhes é negado a ajuda, porque lhes é negado o benefício social, porque não são daquela religião, porque não são daquele povo, porque resolveram ser cristãos. Então eles não têm ajuda do governo, eles não têm ajuda de saúde, eles não têm nenhum amparo. Por isso às vezes morrem. Isso também é perseguição. Mas o Espírito foi ministrando ao meu coração e o Senhor me disse, e eu quero te dizer a mesma coisa. Se nós fizermos o que fazemos apenas para os homens, nós vamos ficar desanimados. Porque os homens são ingratos. Os homens ímpios são irreverentes. Os ímpios não olham para você com bons olhos, os olhos deles são cheios de ódio. Se você fizer apenas porque está sentindo dó, eu estou sentindo tanta dó, aleluia, porque você é filho, filhos se compadecem mesmo, você tem o coração do pai. Mas se você fizer apenas por causa da compaixão por eles, chega uma hora que você para de fazer. Chega uma hora que você diz, não dá para eu fazer. Eu vou sacudir a poeira do meu pé e vou ofertar em outros lugares. É isso que nós fazemos. Mas o Senhor diz, não faça assim. Não faça por causa deles. O Senhor me disse nessa manhã, faça por causa de mim. Mas em que sentido faça por causa de mim? Por que eu tenho que fazer por causa do Senhor alguma coisa? Porque custou muito caro. Custou muito caro. Para criar o mundo, Deus gastou alguns dias. E eu creio na palavra de Deus. Eu sei que tem irmãos que dizem, aqueles dias eram eras, foram eras geológicas. Tudo bem, se você quer crer assim, creia. Mas eu creio que dia a dia, eu creio que aquela cobra falou mesmo, eu creio que tinha uma árvore, tinha 2 árvores, creio que tinha um jardim, creio que tinha querubins vigiando a árvore depois, e creio que o homem e a mulher foram expulsos. Tudo isso eu creio literalmente, porque é a palavra de Deus. Então, se há uma serpente, se há o homem, se houve uma árvore, se houve uma queda, eu creio que Deus criou tudo também em 6 dias. Porque nada é impossível para Ele. Mas para salvar o homem, Deus não pôde dizer haja. Deus não pôde dizer haja. Haja luz, houve luz, né? Haja separação entre o céu e a terra, e houve. Deus apenas falou, mas quando o homem cai, e eu recebo essa pergunta tão frequentemente no meu WhatsApp, pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que que Deus colocou a árvore? Por que que Deus deixou? Deus tinha que ter impedido. Não, Deus não é como nós. Uma vez que Deus nos dá algo, Deus dá para valer. E Deus deu para o homem liberdade de escolha. Deus não queria um robô, está me ouvindo? Deus não queria um robô, um autômato que não tem escolha e que é obrigado a escolhê-lo constantemente. Não, Deus resolveu fazer o homem com liberdade de escolha, e Deus sabia que isso tinha um risco, porque Deus sabe todas as coisas, mas Deus fez dessa maneira. Infelizmente o homem usou dessa liberdade e traiu a Deus, escolheu o inimigo. Mas Deus amou tanto esse homem, e Deus então vira para a serpente e faz a primeira profecia, que é a base de todas as outras. O Senhor diz, olha, a mulher vai ter um filho. Esse filho, você vai ferir o calcanhar dele, mas esse filho vai esmagar a sua cabeça. Demoraram milhares de anos. Milhares de anos. Não foi 6 dias. Milhares de anos se passaram.
Deus precisou de fazer aliança com um homem, Abraão, desse homem fazer uma nação. Para essa nação ele vem e se revela, ele conta a respeito de si mesmo, do seu propósito, da origem de tudo e do final. São os oráculos de Deus, são confiados a este povo. Este povo é perseguido desde sempre, tentaram destruí-los e matá-los, mas não é por causa deles, é por causa do filho que viria da mulher. Até hoje querem destruí-los, mas não é por causa deles, é porque ele virá nas nuvens. Mas ele já não virá por nós, porque por nós ele já veio. Nós é que iremos a ele. Mas quando ele vier nas nuvens, ele virá lá em Jerusalém, porque ele é o rei, e ele virá para reinar como o rei que é, e nós viremos junto com ele. Milhares de anos se passam. Finalmente, a Bíblia fala na plenitude dos tempos. Deus encontra uma mulher, a virgem. E Deus então se faz homem no útero dessa virgem. Não houve participação humana, foi obra divina. Ela é virgem. E a virgem então agora vai conceber. Olha o trabalho que está dando, filho. É muito trabalho. Deus agora, é porque você não tem noção quem é Deus. Eu também não tenho. Eu não culpo você, não. Eu não tenho uma ideia, nem um vislumbre de como é Deus, do tamanho de Deus. Eu só sei que Ele sustenta galáxias e estrelas na palma da sua mão. Não sou capaz de entender isso, mas esse Deus se encolheu tanto que tornou-se apenas um óvulo fecundado no útero de uma mulher. Depois tornou-se um embrião, depois tornou-se um feto que nasceu e tornou-se um bebê. Ele é muito humilde, é um Deus que é manso e humilde. Ele se torna um bebê indefeso, mas sempre tem um religioso para dizer: ele é fogo consumidor, ele vai te pegar. Sempre tem um religioso para te ameaçar com Deus, mas esse Deus que dizem ser tão ameaçador, virou um bebê indefeso no braço de uma virgem, provavelmente com 18, 19 anos de idade, lá no interior de Israel. Pobre, podia escolher onde nascer, podia escolher um palácio, nasceu pobre, filho de um casal pobre. Eu sei que os magos trouxeram ouro depois para ele, mas Maria e José ofereceram um pombinho, uma rola, quando ele nasceu. Essa era a oferta dos pobres, que não tinham nada. Ele escolheu. Você não escolheu seu pai e sua mãe, você não escolheu onde nascer. Ele não, foi escolhido, planejado, porque nos amou. No seu nascimento não se achou lugar para ele, diz a Bíblia. Em Belém não tinha lugar para ele. Presta atenção, não é que não tinha vaga nos quartos das estalagens, tinha vaga, mas diz a Bíblia que não se achou lugar para ele, porque foi rejeitado. Olha o trabalho que está dando. Agora esse Deus se faz homem. Ele se faz homem, mas lá em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que nele habita corporalmente toda a glória de Deus. Mas diz mais, uma frase fundamental para você e para mim: ele é a exata expressão de Deus. Quantos querem conhecer a Deus? Olha para Cristo, leia o Evangelho. Não, eu quero ler a lei de Moisés, eu quero ler os profetas do Velho Testamento. Sim, Jesus disse que todos eles testificam a respeito dele. Mas é tudo um vislumbre, uma silhueta, uma sombra. Mas quando ele nasce, lá em Belém da Judeia, nasceu aquele que é a exata expressão de Deus. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então você quer conhecer Jesus? Leia o Evangelho por amor da sua alma. Mas leia o Evangelho com o espírito de quem quer ver.
Não com o espírito de quem quer julgar Deus, com o espírito de quem está lendo uma literatura. Não. Leia como sendo a revelação daquele que é exatamente como Deus. Lá no tabernáculo tem móveis que apontam para Cristo. No Velho Testamento, Deus mandou homens que eram aparência, parecidos, mas muito de longe com Cristo. Mas teve um dia que na sua graça, Deus falou: eu vou mostrar exatamente como eu sou, para que não haja dúvida. E aí o Senhor revela o seu caráter, revela a sua imensa bondade. Seu caráter é belo, é perfeito. Quando ele é forte, ele não é áspero, bruto. Quando ele é amoroso, ele não é fraco. Suas virtudes são perfeitamente equilibradas. No seu entusiasmo, na sua fé, ele não é fanático. E quando é santo, não é fariseu. Consegue se misturar com os pecadores. Quando você olha para ele hoje, e se você conseguir ler o Evangelho e olhar para ele, eu garanto para você, a sua depressão vai desaparecer. E você vai nascer de novo. O novo nascimento é a chave de tudo. Por que nós pregamos? Porque o homem está morto. E o Senhor falou comigo: você está revoltado porque tem um que está mais morto do que o outro. Você gosta de mortos bonitinhos, mortos arrumadinhos, mas tem mortos de todo tipo. Mas não faz diferença a aparência, o jeito, a postura. O negócio é que estão mortos. Jesus curou, ou ressuscitou, 3 pessoas. É maravilhoso isso, porque cada uma estava num estágio diferente. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, diz a Bíblia. Ele estava a caminho da casa, quando chegou alguém dizendo: não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. E o Senhor fala: não ouça, crê somente. E quando o Senhor chega lá, o Senhor a ressuscita. Estava morta, mas era recente. O segundo que Jesus ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Provavelmente tinha morrido de manhã, estava sendo enterrado no final do dia. Tinha mais tempo de morto, mas estava morto. O terceiro que ele ressuscitou foi Lázaro. Diz a Bíblia que o Senhor mandou tirar a pedra do túmulo, que o túmulo era como se fosse uma pequena caverna. E eles disseram: mestre, não pode tirar, já tem 4 dias, está fedendo. Aquele morto estava fedendo. Mas Jesus o chama para fora e ressuscita. Preste atenção. A condição dos homens sem Deus é a mesma. Estão mortos. Alguns parecem que têm uma morte mais educada. Outros têm uma morte mal cheirosa, que te agride, que você não aguenta ficar perto muito tempo. Tendemos a achar que o morto do estilo do Lázaro é um morto repugnante, e que Deus deve rejeitar, certamente, não tem jeito para esse morto aqui não, é um morto arrumadinho, é uma menina que morreu. Nós tendemos a olhar a aparência, mas todo homem está morto. Como morto, a solução para todos é a mesma. Não importa se aquele seu vizinho, aquele seu conhecido é um morto fétido. Também não importa se é um morto moral. Não importa se lá no cemitério tem um morto vestido de terno Armani, ou se tem um morto que era um mendigo que está ali jogado em cima de uma mesa. Não faz diferença, está tudo morto. A resposta do Senhor é a mesma. Os mortos, quando ouvirem a minha voz, ressuscitarão, receberão vida. Mas é preciso ouvir a voz. A voz de quem? A voz de quem? De Cristo, do Evangelho. Infelizmente, muitas igrejas estão embriagadas falando de bom comportamento, falando de moralismo. Veja, essas coisas são boas, mas não produz novo nascimento. Está me ouvindo? Muitos estão preocupados em ensinar os crentes a prosperarem todo domingo, a terem um bom casamento, a viverem uma vida boa. Aleluia! Deus quer isso para você, eu não tenho dúvida.
Mas essa mensagem não produz novo nascimento. Só tem algo que produz novo nascimento. É quando você tem coragem de contar para alguém a respeito de Jesus de Nazaré e a obra que deu muito trabalho para ser feita. Ele vem andar entre nós. E ele vem simplesmente ser visto, contemplado. E os discípulos dizem: nós vimos a sua glória. Era glória como do unigênito do Pai. Não tem ninguém como ele. Nele não havia pecado. Nunca houve dolo na sua boca. Perfeito. Mas muitos de nós queremos vê-lo em outros lugares, outros livros, outras revelações. Ficamos impressionados com pessoas que têm sonhos e visões e não lemos o Evangelho para vê-lo. Quando você vê, você é transformado. E quando nós vemos a sua bondade, a sua generosidade, quando um leproso chega perto dele, e nós lemos a Bíblia às vezes sem visualizar direito o que é um leproso. Semana passada saiu na BBC uma reportagem que o Brasil é um dos países do mundo onde mais ocorre lepra até hoje. E muitas fotos de pessoas que padecem disso. Os membros vão caindo, orelha, parte dos dedos, começam a cair simplesmente. Aquele leproso não podia chegar perto de ninguém, mas a Bíblia fala que Jesus desce do monte ali em Mateus capítulo 7, e tem um leproso, certamente estava escondido atrás de uma pedra, e ele chega, ele não tem coragem nem de olhar, mas ele diz: se quiseres, pode purificar, eu creio. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aquele que é a exata expressão de Deus diz: eu quero. Ele continua dizendo hoje para você: eu quero fazer sim um milagre. Mas será que é a vontade dele? Leia o Evangelho. Ele disse: eu quero. É um decreto eterno. É a vontade eterna. É a revelação perfeita. Eu quero. Jesus nunca se negou a curar. Não teve ninguém que veio a ele. Ele disse: não vou curar você não. Você não está pronto. Nunca. Jesus, em vez de curar, apontou o dedo para alguém e falou: vem cá. Hoje eu vou dar uma lepra para você. Mas é para o seu bem. Para você aprender a ser uma melhor pessoa. Para se quebrantar. Nunca fez isso. O Jesus, que é a exata expressão de Deus, nunca colocou pragas sobre você, sobre ninguém. Nunca requereu que se fizesse nada para ele. Ontem eu estava meditando na palavra, eu estava lendo como quem lê, não como quem estuda. Eu estava lendo lá em Lucas 18, 19, e tem a história quando Jesus entra em Jericó e tem um cego chamado Bartimeu. E ele clama: filho de Davi. Ele entendeu quem era Jesus. Era cego, mas ele viu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus estava indo, quando ele ouviu, a Bíblia fala que ele parou. O rei parou, porque um mendigo chamou por ele. Que rei faz isso? Eu não faço isso. Mendigos me chamam no sinaleiro o tempo inteiro. Mas eu não sou o rei, eu não sou a exata expressão de Deus, mas ele é. Quando o mendigo clamou, ele parou. Aí ele chama o mendigo, eu fiquei imaginando a cena. E ele é quem diz o mendigo: vou te falar no português, claro. Estou à sua disposição. O que você quer que eu te faça? Ele é o rei. Reis não fazem assim. Reis perguntam: o que você trouxe para mim? Cadê a sua oferta? Cadê a sua obra? Não, ele não pediu nada para o mendigo. Até porque o mendigo é tão miserável que não tem nada para dar. Eu sei que na religião muitos se acham ricos e que podem dar coisas para Deus. Nós não temos nada. Nossa pobreza é intrínseca. Por quê? Porque tudo que você tem te foi dado. Se te foi dado, por que você quer devolver? Porque é dele já. Tudo que você tem é emprestado, porque você não vai levar, vai ficar por aqui. Mas nós queremos vir para o culto para dar. Nós queremos vir para o culto para oferecer. Mas o rei
chega e diz para o mendigo: estou aqui à sua disposição. Fala, você diz, o que você quer que eu faça? Não há limites para essa proposta. É a mesma que ele te faz todas as vezes que você vem para esse culto. O que você quer que eu te faça? Mas muitos dizem, isso é o fim da picada. Esse é o evangelho falso. Não, o evangelho verdadeiro, filho, é esse. É de vir receber. Evangelho tem tudo a ver com vir receber. A lei tem tudo a ver com você tentando comprar, tentando dar. Eu não vim para barganhar nem comprar nada. E quando venho desfrutar dele, não ofereço algo que ele não tenha. Deus não precisa. Aquele que é a exata expressão de Deus. Vai entrar numa cidade, na beira do caminho tem um cego. Os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Não é possível, alguém fez algo muito ruim para acontecer isso. Mas aquele que é a exata expressão de Deus falou: ninguém pecou. Isso é assim para dar oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Esse que é a exata expressão de Deus está te dizendo: para de procurar culpados, para de procurar origens, e apenas entenda que aquilo que é hoje não precisa continuar sendo, porque Ele chegou e te encontrou na beira do caminho. Ele vai para uma cidade samaritana chamada Sicar. Ele tem um encontro com uma mulher, a mulher não sabe, porque o encontro é ele que marcou, mas ela não tem nem ideia quem está vindo na direção dela. Assim éramos nós. E talvez é assim com você que está aqui, você não tinha nem ideia, mas alguém marcou um encontro com você. Alguém mirou você e veio te esperar na beira do poço. Isso aqui nada mais é do que um poço. Quando chega ali, a mulher vem para tirar a água, ele já está lá esperando por ela na beira do poço. Ele pede: dá-me de beber. A mulher fala: como é que você conversa comigo? Como que você conversa comigo? Eu fico pensando hoje, se Jesus vem conversar com o imoral, o rejeitado, aquele que nós consideramos o pior da sociedade, eu imagino que ele falaria o mesmo: o Senhor vem conversar comigo? O Senhor não é evangélico? Como é que o Senhor conversa comigo? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Nós precisamos de gente que converse com quem não dá para conversar. E o Senhor disse: se soubesse quem é o que está te pedindo água, você que pediria para ele. O Senhor não quer água, o Senhor veio para oferecer água. Até parece que ele está com sede, mas quem está com sede na verdade é ela. E o Senhor diz: se você pedisse, ele te daria água viva. E ela: então me dá, Senhor. É isso que o Senhor quer. Então me dá, eu quero. Vai lá na sua casa, traz seu marido. Claro que ele sabia quem ela era. Ela falou: não tem marido. O Senhor disse: você falou a verdade, porque você já teve 5. E esse 6º que você tem, nem marido é, você é amasiada. Mas agora chegou o 7º. O 7º é o perfeito. E quando você me encontrar, você não vai ter mais sede de casar, porque eu sou a fonte da água da vida. Ele é a exata expressão. Olha o trabalho que deu. No dia em que o homem caiu, ele começou a esquecer-se de Deus. Quando Jesus veio, ninguém mais sabia como era Deus. Precisou de Jesus vir, aleluia, porque ele veio. É muita graça, é muita bondade. E ele vem e expressa. Então ele está te contando quem ele é hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está me ouvindo? Quando você lê ele no Evangelho, conversando com uma mulher imoral, ele poderia estar conversando com um travesti imoral, poderia estar conversando com um homem adúltero, imoral, poderia estar conversando com qualquer um do mesmo jeito. Se você soubesse quem é o que está te falando, você pedia para ele, ele não ia te negar, porque é a exata expressão de Deus. Quem é o Deus que você adora? Qual é a imagem no seu coração de Deus? É a de Jesus de Nazaré? Qualquer outra imagem que você tiver é um ídolo. Quebra ele, joga fora. É idolatria, é mentira. A única imagem verdadeira é essa,
que eu estou te contando, porque está no Evangelho. Porque Ele nos ama. A única coisa que o Senhor requer é a fé. O Senhor nunca disse para uma pessoa: ó homem de pequena obediência, ó homem de pequeno sacrifício, ó homem de pequena oferta. Nunca teve essa conversa. Porque não é isso que o Senhor está olhando. O Senhor está olhando apenas a fé. Fé não é obra. Fé é olhar para a serpente de bronze e crer que o veneno vai sair de você só porque olhou. Hoje eu quero te convidar para essa imagem entrar no seu coração. Se você conseguir vê-la, se o seu coração for tocado por ela, preste atenção, toda amarra, toda cadeia do diabo é quebrada na sua vida. Só por isso, por ver. Não é por mim, não é por nenhum outro homem, é só por ver. Mas para ver, alguém tem que te contar do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Mas ele vem. A Bíblia não fala muito, né, da sua infância, mas aos 12 anos diz que ele foi a Jerusalém. E a Bíblia fala, era uma festa, as famílias iam juntas, os pais achavam que ele estava junto com os primos, com os tios, mas ele não estava, ele estava no templo. Quando os pais deram falta, voltaram e encontraram ele sentado, rodeado dos mestres. Ele só tinha 12 anos, mas entenda, é a exata expressão de Deus. Como que é isso? É um mistério. A Bíblia fala que ele estava sentado fazendo perguntas aos doutores. Essa é uma das coisas mais lindas no Evangelho. Fazendo perguntas. Ele não estava lá dizendo: escuta, você, ô Nicodemo, já tem 60 anos, até hoje você não sabe isso? Não. Ele fazia perguntas. E os mestres ficavam maravilhados das respostas. Mas que coisa estranha, ele fazia pergunta e eles se maravilhavam das respostas, porque os mestres não sabiam e devolviam a pergunta. E quando devolviam, ele tinha oportunidade de contar para eles, eles ficavam perplexos. Isso com 12 anos. Imagina com 30. Imagina com 30. Mas aos 30 anos, lá vem ele vem nas margens do Rio Jordão, no lugar mais baixo do planeta, perto do Mar Morto. João Batista, seu primo, que já o conhecia, sabia muito bem, nele não há pecado. Olha para ele e faz a proclamação. Finalmente chegou o Cordeiro definitivo. Não vamos ter mais que imolar cordeiro todo dia no templo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira definitivamente o pecado do mundo. Esse Cordeiro já tirou o pecado da sua vida no dia em que você creu. Quantos estão comigo hoje? Me desculpe se hoje eu estou fazendo um sermão sem pontos. Deus sabe todas as coisas, olha para cá. Ali ele começa seu ministério. Aquele que é santo vem para ser amigo dos pecadores. Os pecadores sentem a vontade perto dele. Pecadores sentem a vontade perto de mim? Não sentem. Acho que nem os irmãos sentem a vontade perto de mim. Mas eu falo, meu Deus, eu preciso parecer com aquele que é. Mas os pecadores ficavam à vontade perto dele. Convidavam ele para festas. Jesus comia com pecadores. Comia com pecadores. Mas também aceitava convites dos fariseus. Ele ia comer com fariseus porque o amor dele não tem fronteiras, não tem limites. E ele começa a ensinar, mas o seu ensino confronta a religião. Ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde. Venha a mim se você está cansado de religião, cansado de jugo. Venha a mim. Para os pecadores, sempre uma palavra de afeto. Jesus nunca falou uma palavra dura para um pecador. Ao contrário de muitos pastores. Nunca. As palavras mais duras dele foram reservadas para os religiosos. E lembra disso. Quem o matou não foram os romanos. Quem o matou não foram os judeus. Quem o matou foi a religião. Está me ouvindo? A religião. Porque a presença de Cristo subverte qualquer sistema que é criado para, de alguma maneira, não é?
ter vantagens das pessoas. Isso é religião. Isso é religião. Andou entre homens feridos, curou a todos, consolou a todos. Mas diz a Bíblia que já na última semana, nos últimos dias, no dia da ceia, quando ele vai fazer a nova aliança, acontece algo inimaginável. Ele chama os seus discípulos para o cenáculo. Quando chega ali, os discípulos se esqueceram de organizar para ver quem iria lavar os pés e as mãos para poderem participar da mesa. Porque um judeu jamais entrava no recinto sem se purificar. Não tinha ninguém. Jesus, vendo que eles estavam discutindo para saber quem é que ia fazer isso, o Senhor pega um lençol, um avental, coloca sobre si. Presta atenção, é Deus, é Deus. Você está me ouvindo? É Deus. É que você está acostumado a ler a história, você fica pensando que Jesus é igual Moisés, igual Elias. Não é. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este que é Deus, colocou um avental para servir. Essa é a cena mais improvável, absurda e escandalosa do Evangelho. Ele se ajoelha diante dos próprios discípulos para servi-los. Porque ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. Como assim? É Deus? Como assim? É a exata expressão de Deus? Mas não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu quero dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje com um avental também. Ele está aqui para te servir. Essa é uma mensagem louca. É muito louco isso. Um religioso me ouve dizendo isso, fica arrepiado no banco. Que absurdo. Eu vim aqui para servir a Deus, e agora ele me diz que Deus quer me servir. Mas não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo. Ele quer te servir como? Porque você não pode se mudar, Ele muda você. Você não pode se curar, Ele cura você. Você não tem o que comer, é Ele que vai multiplicar o pão. É Ele. Está me ouvindo? Tudo é Ele que te faz. Ele vem e te serve. Feliz é aquele que aceita ser servido pelo Deus Todo-Poderoso. Feliz é aquele que entende a imagem, a exata expressão de Deus. Sua vida muda, seu coração é incendiado, sua postura muda completamente. Então ele vai para o Getsêmani, ali ele começa a ser espremido, porque ele sabe que vai levar o pecado de todos nós na cruz. Ele sabe disso. Ele sua sangue, para você não ter que suar sangue hoje, do estresse, da pressão insuportável, para você dormir em paz todos os dias. Chega a turba, com paus e pedras, para prendê-lo. Ele, o cordeiro, vieram atrás dele com paus e pedras. Ele, o próprio Deus que se fez gente, mas tudo isso era necessário. Ninguém poderia prendê-lo, ele mesmo se entrega, porque quando ele diz eu sou, todos caem para trás. Mas então eles o levam, o açoitam, escarnecem, batem nele com o caniço, colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e depois o levantam na cruz. Olha o trabalho que deu. Olha o trabalho que deu. Não foram 6 dias dizendo haja. Deus no Éden não disse haja salvação. Deus disse eu vou salvar você. Eu vou lá para te resgatar. Naquele dia começou um grande projeto. Nunca pense que Deus vai mudando de planos no decorrer da história, né? Os pequenos tolos de hoje em dia sempre estão dizendo que Deus está fazendo algo novo. Não, Deus nunca mudou seu plano, não tem nada novo. O que Ele começou lá no Éden, Ele continuou fazendo. Tudo é para o seu filho. Tudo é para o seu filho. No primeiro momento o filho veio e nos salvou. No segundo momento ele virá e eternamente governará. E destruirá todo o principado e toda potestade. E a Bíblia fala que ele é digno de abrir o livro e tomar-lhe os selos, porque ele foi morto, o que com o seu sangue ele comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vai ter gente cantando em português aquele dia.
Mas sabe, pastor Simon, vai ter gente cantando em urdu também naquele dia. Vai ter gente cantando em Telugu naquele dia, que é a nossa igreja na Índia. Vai ter gente cantando em Nepali, que é a nossa igreja no Nepal. Vai ter gente cantando em árabe. Vai ter gente cantando nas línguas africanas. De toda tribo vai ter alguém lá naquele dia. Ah, mas se Deus quer salvar, Ele vai salvar. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Não pense assim. Não funciona assim. Se você encontra um pecador e você prega para ele, ele diz: ah, se Deus quiser me salvar, Ele que salve. Essa pessoa está sendo salva, sim ou não? Não funciona assim. Deus respeita liberdade. Liberdade. A Bíblia fala que Deus é o Senhor de tudo, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Portanto, nós temos que ligar na terra. Eu falei tudo isso para você, para chegar nesse ponto e te dizer: hoje eu não vou entregar uma oferta, porque eu tenho uma compaixão especial por paquistaneses perversos. Não. Hoje eu vou entregar uma oferta porque eu não quero que a mensagem fique escondida. É muito bom para pouca gente ficar sabendo. Custou muito para pouca gente ouvir. Foi um preço muito alto. Eu quero cooperar para que cada dia mais gente ouça. Da minha parte, eu vou continuar pregando aqui, quem sabe em outros poucos lugares que eu for capaz de ir. Mas que o Senhor me dê graça de, através de uma pequena contribuição, eu poder reverberar a minha voz através da voz de outros. Eu quero naquele dia, quando eu ouvir toda tribo, toda língua, toda nação, representantes lá, eu poder glorificar dizendo: o sacrifício valeu a pena. Eu fiz o que era preciso para que as pessoas soubessem. Então nós não vamos às nações por causa das nações, vamos por causa dele. Nós não ofertamos por causa de nós ou por causa das nações, ofertamos por causa dele. Se ele não for o centro da nossa obra, o centro da nossa mensagem, tudo se perde numa religião vazia. Mas se ele for o centro, se de fato você crê que ele é a exata expressão de Deus, você vai se apresentar diante dele hoje. Você recebeu um envelope? Pegue o seu envelope. Dê o que você quiser, mas eu queria te pedir, não fique sem doar. Não fique sem doar. Doe o quanto você quiser. Não me interessa o valor, nem interessa para Deus. Deus só quer ver a sua disposição para te abençoar. Sempre é um pretexto para te dar mais ainda de volta. Calma, que ainda não vai ser agora não, a gente vai orar. Não fique ansioso. E eu gostaria que nós orássemos, antes de entregar a oferta, pelos nossos campos missionários. Quantos querem fazer isso? Pega a sua revista, por favor. Você tem uma revista? Se você não tem, você vai ler com o vizinho, que eu não tenho tempo de te entregar. Pega a sua revista. Aqui estão todos os trabalhos que nós fazemos fora do Brasil, que eu chamo de obra missionária. Aí você vai encontrar aí na página 6 em diante. Nós temos igrejas hoje nos Estados Unidos, Canadá e México. No Canadá são 2 igrejas. No México, 1 igreja. E nos Estados Unidos são 17, para a glória de Deus. Virando a página, nós estamos na Argentina. Lá são 330 irmãos que estão reunidos. Em Buenos Aires, mais 70 em La Plata. Estamos na Colômbia, em 2 cidades. No Uruguai também em 2 cidades. Estamos na Venezuela. Temos 14 irmãs que vieram da Venezuela para participar aqui. Estamos no Peru, é onde nós mais temos igrejas. São 68 igrejas e congregações para a glória de Deus. Chegamos à Bolívia, em Cochabamba. Estamos no Chile, perto de Santiago. Tudo isso tem acontecido aqui nas Américas. Mas brevemente vamos entrar na Nicarágua. Estamos só esperando o governo maligno que está lá abrir as portas. Na Europa estamos em Portugal.
Em Portugal nós somos 12 igrejas. Estamos na Espanha também, são 12 igrejas. Estamos na Bélgica, estamos na Alemanha, são 4 igrejas. Estamos na Inglaterra, em 5 cidades. Na França, na Romênia. Na Romênia, nós estamos pregando para romenos. Pastor Roberto Giovanelli está lá aprendendo com uma equipe. Na Itália, estamos em Milão e mais 2 cidades. Estamos na Holanda, numa igreja de holandeses. Na Suíça. Na Ásia, estamos em Bangladesh, em Dhaka. Na Índia, estamos em Hyderabad. No Nepal, já somos 5 igrejas. Também chegamos no Japão e também no Paquistão, cujo pastor está conosco aqui hoje, pastor Simon Peter. Na África, na página 20, estamos em Moçambique, para a glória de Deus, pastor Azemar está aqui conosco nessa manhã. Estamos também em Angola, 2 países de fala portuguesa. Estamos também em Guiné-Bissau, onde nós construímos um prédio recentemente para a igreja. Em Cabo Verde, Uganda, Zâmbia, Quênia, Tanzânia. Em Zâmbia também nós construímos um prédio. Em Moçambique estamos construindo na Beira um prédio. E lá no Oriente Médio, nós nem planejamos, mas olha lá, estamos em Dubai. E essa semana começamos uma célula com filipinos. E dessa célula vamos chegar lá em Manila, nas Filipinas, para a glória de Deus. Eu ainda vou fazer uma conferência aqui que eu vou ouvir gente cantando de toda tribo, língua, povo e nação. Antes de partir, o Senhor vai me dar essa graça de ouvir isso aqui. São mais de 30 países que nós estamos. Eu queria te convidar para nós orarmos por eles. Primeiro, porque mais importante do que a sua oferta é a sua oração profética. Quantos têm fé para orar hoje? Fica de pé onde você está. A mensagem não vai ficar escondida. Eu amo o Evangelho. Pastor Naor vai orar, minha voz não está aguentando muito. E depois, antes de entregar a oferta, eu quero passar um vídeo ainda. E só depois você vai entregar ao Senhor. Não vai embora sem participar desse momento.